Está a começar, está a iniciar, já está a gravar. Ora bem, bom dia então. Vou começar por apresentar o nosso convidado, que eu penso que já toda a gente conhece, da televisão, que tem um currículo invejável. Eu não posso de maneira alguma referir todas as funções desempenhadas pelo nosso convidado, mas vou indicar os aspectos essenciais. O primeiro é ser natural de Sabrosa, que eu penso que é fundamental para o desenvolvimento de todo o trabalho que foi desenvolvido, que está a ser desenvolvido pelo nosso convidado. Também é professor, foi docente do Instituto Politécnico do Porto, foi presidente da Câmara Municipal de Sabrosa durante vários anos, é vice-presidente da Rede Mundial das Cidades de Magalhães e, claro, é o presidente da estrutura da missão para a comemoração do 5º centenário da viagem de circunnavegação comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães. Temos hoje connosco o Sr. Dr. José Marques, a quem agradecemos muito, muito a presença e a disponibilidade para estar hoje connosco aqui. E passo então a palavra. O Sr. Doutor quer que eu passe já o filme? Se houver, agradecia. Se houver essa oportunidade, então, e se não criar problemas técnicos, porque se eu criar, avançamos no imediato. Não, há bocado já experimentámos. Vamos lá então agora. Lá ver se eu passo no teste. Ele estava aqui, já não está. Tenho que o abrir, acho eu. Sim. Então vamos lá. Já aqui está. Estão a ver? Ainda não chegou? Ainda não está visível? Sim, já está. Então, vou reproduzir. Há 500 anos, Magalhães deu-nos mais mundo para navegar. Mergulhamos na história da viagem que mudou a história e que primeiro abraçou o mundo. Uma visão que atravessou tudo o que se conseguia ver para conseguir vencer o impossível e que nos conduz pelas mesmas águas em que hoje navegamos em direção ao futuro. Uma epopeia que nos convida a celebrar uma ligação universal que uniu diferentes culturas e povos num único mundo. Entre 2019 e 2022, embarcamos na celebração aberta e participada da primeira circunnavegação e descobrimos um novo horizonte que o Mar de Magalhães tornou maior. Com a aposta no conhecimento como desígnio estratégico central, convidamos-vos a participar neste programa assente em 4 eixos. Conhecimento. Valorizar o legado de Portugal e dos portugueses no conhecimento do mundo. Promover a investigação, o estudo e a partilha de conhecimento. Valorizar o mar e o oceano que uniram o que nos separava. Economia. Estabelecer pontos com o presente e com o futuro. Cooperação. Incentivar o diálogo intercultural global. Estimular a cooperação e o intercâmbio. Projetos transversais. Descobrir o mundo de Magalhães e abrir novos mundos. Embarque na viagem que mudou o mundo. Cidades e autarquias, escolas e universidades, empresas, cidadãos, governos, países, eu
Tu, nós. Mais conhecimento, mais economia, mais cooperação. Magalhães, mais mundo. O filme apresenta alguns problemas no seu desenvolvimento, mas fruto digamos, do recurso que estamos a utilizar, mas terão a oportunidade depois de desenvolver este trabalho ou de ver o filme, provavelmente noutras circunstâncias mais adequadas. Bom, se me permitem, eu antes de mais queria agradecer e felicitar a escola, a comunidade escolar do Bom Barral, da Escola Fernando Pó, por esta associação e por esta oportunidade que me dão de estar nesta semana dedicada a Magalhães, nesta semana também ela é celebrativa, mas sobretudo numa dinâmica que se pretende que seja pedagógica, de forma partilhada e devidamente participada. Eu não sei se estão a ouvir, estão a ouvir bem? Sim, perfeito. Sim, muito bem. Tá. Portanto, estava eu a dizer, e naturalmente a congratular-me com esta oportunidade, em situação muito difícil, porque de facto todos sabemos o contexto em que o país está mergulhado, a situação em que todos estamos envolvidos, mas a verdade é que de forma muito determinada, inovadora também, de alguma maneira, da forma como estão a fazer num contexto de aprendizagem, quiseram manter a programação que estava estabelecida, recorrendo agora às novas tecnologias, a esta oportunidade, e isto eu gostaria de sublinhar esta determinação, este espírito de missão, este espírito de manter e desenvolver todo este trabalho. Gostaria de o salientar dizendo que me congratulo com este espírito magalhânico, porque é isto que ele mesmo convoca. Estamos com este espírito de inovação, com este espírito de colaboração e, no fundo, de fazer as coisas acontecer. Aquilo que aparentemente parecia extremamente difícil de se realizar, está-se a realizar. E por isso, também, o meu agrado, o meu testemunho, portanto, terem desenvolvido o trabalho tal qual como estava previsto. Cumprimentar sobretudo os alunos, os professores, toda a comunidade escolar, a direção, naturalmente da escola, a senhora professora que está na coordenação de todo este projeto, juntamente com a professora Célia Bento também da biblioteca. Cumprimentar toda a comunidade e em nome da estrutura de missão, mais uma vez, dizer que é com muito agrado que nos associamos e que estamos nesta estratégia colaborativa. Bom, entrando propriamente no tema e naquilo que aqui nos interessa, que é abordar a questão da importância deste feito, daquilo que estamos a celebrar, que é a primeira viagem de circunnavegação, esta extraordinária expedição liderada por um navegador português, Fernão Magalhães. E a questão logo que podemos colocar é porquê é que celebramos? O que é que celebramos e porquê é que celebramos? De facto, o que é que celebramos, no fundo, o que é que festejamos, o que é que recordamos? Recordamos, de facto, um dos maiores feitos, uma das expedições náuticas mais extraordinária da história. Seguramente a mais extraordinária. Há um escritor, também biógrafo, jornalista, historiador muito conhecido, Stefan Zweig, que é austríaco e muitas vezes é referenciado por grande parte dos historiadores, em que ele refere esta expedição de Magalhães e este feito de Magalhães, e dirão o foto de Magalhães, Elcano e todos os mais que nesta expedição participaram, como, digamos, a odisseia da história. Provavelmente a viagem é a maior odisseia da história da humanidade. É assim que ele se refere a esta viagem. E há quem muito faça também a analogia com a chegada do homem à Lua. E não nos podemos esquecer que 2019 foi precisamente o ano de início destas explorações, da primeira circunnavegação e também da chegada do homem à Lua. De facto, são dois marcos transcendentes na história da humanidade, duas importantes referências que revolucionaram não só a concepção do mundo,
mas sobretudo também do ponto de vista do conhecimento, da tecnologia, da inovação, daquilo que tudo lhe está associado, são dois importantes marcos. E há aqui esta coincidência de 50 anos da chegada do homem à Lua, com os 500 anos, o arranque dos 500 anos, daquilo que foi esta expedição liderada por Magalhães. E, portanto, nós celebramos, por um lado, o feito e aquilo que este feito representa, por outro lado, celebramos e, no fundo, homenageamos, distinguimos todos aqueles que permitiram concretizar este feito. E quem foram eles? De facto, quem liderou, quem desenhou esta expedição, quem a concebeu, quem, no fundo, a geriu, quer do ponto de vista da direção técnica, quer do ponto de vista da logística, tudo aquilo que era necessário para que esta expedição se concretizasse, e quem a concebeu, quem a imaginou, não como uma circunnavegação, já vamos mais à frente ver isso, mas que, de facto, uma expedição que permitiria ir de Ocidente para o Oriente, portanto, ao Oriente por Ocidente, foi, de facto, Fernão Magalhães. A forma como esta viagem foi concebida, ou esta expedição foi concebida, foi desenhada, foi liderada, vem demonstrar uma coisa extraordinária, que é a genialidade, de facto, do Fernão Magalhães, o conhecimento que este homem possuía, mas a verdade é que Fernão Magalhães comporta todo um legado. Fernão Magalhães só consegue concretizar esta viagem fruto de todo um conhecimento de cerca de 100 anos, concebido, desenvolvido e preparado pelos portugueses. Digamos, por toda uma escola náutica. Podemos dizer que o grande visionário, pessoa que muito inovou nesta matéria, que foi extremamente empreendedora, foi de facto o Infante Dom Henrique. O Infante Dom Henrique, com a criação da escola náutica, criando e mobilizando recursos em Portugal, vindos digamos, de vários pontos da Europa, os melhores cartógrafos, geógrafos, melhores cientistas à época. Ele reúne-os, não só portugueses, como disse, mas europeus. Ele reúne toda esta gente, reúne todo este conhecimento, no sentido de capacitar Portugal e os portugueses, sobretudo, a navegarem em mar alto. E é isso que vai permitir a que Portugal venha a chegar até à Índia e venha a construir todo um monopólio, digamos, toda uma rota comercial que acaba por levar e permitir que Portugal, num espaço de tempo relativamente curto, se tornar uma das maiores potências, uma das potências mais ricas na Europa. Isto porque é através desta rota que se vai estabelecer e deste conhecimento e desta capacidade de podermos ter chegado ao Oriente com as naus e com toda uma tecnologia que por nós foi, digamos, na vanguarda, desenvolvida, muito vanguardista à época, e nos vai permitir trazer especiarias, trazer imensos produtos que na Europa eram extremamente valorizados. E, portanto, através disso, nós, no fundo, sobretudo a cidade de Lisboa, se estabelece e se concretiza como um grande centro de distribuição de todo esse comércio, de todas essas especiarias para toda a Europa. E podemos dizer que, no século XVI, início do século XVI, qualquer cidadão europeu, para poder ir ao Oriente, para poder ir a terras do Oriente, à Índia, aquelas terras próximas da China, do Japão, todo aquele... Só havia um sítio na Europa onde isso era possível. Porque só um sítio na Europa tinha uma carreira, digamos, náutica, uma rota estabelecida com navios que faziam esta rota e, portanto, levavam e traziam bens, mercadorias e, portanto, comércio e também, naturalmente, pessoas. Ora bem, Fernão Magalhães é um jovem nascido no norte de Portugal que vai para Lisboa muito, muito jovem, para a corte, para a pagem da rainha Dona Leonor, uma espécie de criado, e é aí que ele começa, naturalmente, a ter contacto com toda esta dinâmica, com todo este conhecimento, com todo este desenvolvimento da expansão marítima e do conhecimento náutico que se vai desenvolver. Portanto, em todo este ambiente que ele vai crescer, que se vai formar e que, no fundo, também vai estudar.
porque isto vai permitir que Fernão Magalhães vá ter um conhecimento e vai ter uma oportunidade de enriquecer os seus conhecimentos, a sua formação, e, portanto, isso vai tornar também ele um militar que embarca para a Índia com Francisco de Almeida em 1505 e vai depois estar, nomeadamente, em várias expedições e algumas conquistas, como o caso da conquista de Malaca, em várias expedições na Índia, etc. E, portanto, isto vai também, o conhecimento que ele possuía, mais toda esta experiência náutica que ele vai ter, inclusivamente vai desenvolver algumas expedições também ao serviço de Afonso Albuquerque, que o vão conduzir precisamente às Molucas Sul, vai permitir que Fernão Magalhães tenha uma experiência e um conhecimento extraordinariamente profundo sobre as questões náuticas, sobre marinhagem, sobre os mares, sobre as correntes, sobre a cosmografia, a orientação, portanto, em mar alto, as questões associadas, portanto, também à cartografia, aos mapas, e, portanto, é toda esta. De facto, dar a conhecer que Magalhães é, no fundo, uma espécie de paradigma, ou seja, uma referência dos homens, dos grandes homens da sua época, que foram importantes navegadores e exploradores neste contexto. Podemos dizer que eram homens, todos eles aventureiros, visionários, todos eles eram extremamente empreendedores, grandes líderes, sonhadores também, mas, sobretudo, estes homens que pertenciam a uma nobreza, digamos, um pouco mais baixa, de segundo nível ou terceiro nível, todos eles tinham ambição. E a ambição era, que era uma ambição típica desta época, destes nobres, e era a forma deles ascenderem, portanto, em termos sociais, era através da riqueza e através da glória dos feitos. Portanto, isso era uma motivação, um impulso que levou a que muitos destas personalidades viessem a destacar. Evidentemente que Magalhães ambicionava ser um homem rico e, como tal, também ele tinha esta aspiração de chegar às especiarias, de fazer negócios e, portanto, criar condições de enriquecer com elas e com esses produtos e com esse mercado e com tudo isso. Mas, por outro lado, era um homem também que procurava glória, procurava fama através de grandes feitos. E há uma coisa que Fernão Magalhães o entusiasmou sempre tremendamente, portanto, todas essas descobertas, toda essa expansão marítima, todos esses encontros com novas culturas, com novos territórios, essa possibilidade com eles se interagir e tudo isso, mas havia um aspecto que era determinante, é que nós conhecíamos, portanto, o caminho marítimo para o Oriente, digamos, por Oriente, mas já em tempos, cerca de 1492, nós tivemos uma grande referência também na história, que também se colocou um projeto aos portugueses, isto no sentido de poder ir-se para o Oriente por Ocidente. Isto perspectivava que, à época, já havia algum entendimento da possibilidade da Terra ser esférica, ou seja, havia quase que essa certeza da Terra poder ser esférica, porque a única forma de chegar ao Oriente por Ocidente seria obrigatoriamente de ser assim, mas a verdade é que Cristóvão Colombo tinha tentado chegar até à Índia por Ocidente e esbarrou no continente americano. E a verdade é que ele pensou ter chegado à Índia e acaba por morrer pensando ter chegado à Índia. Ele foi 3 vezes à América, portanto, às Antilhas, ali à América Central, e a verdade é que ele sempre se convenceu que tinha chegado à Índia, a terras da Índia, mas a verdade é que chamou aos naturais os índios, mas a verdade é que não tinha batido num continente, se interpunha, portanto, com as terras do Oriente, com as Índias, que era o continente americano. Ora bom, a verdade é que Magalhães acreditava que Colombo, e não só, até porque várias tentativas houve nesse sentido, de que seguramente haveria
a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, porque já se sabia, no tempo de Magalhães, já se sabia a existência de um oceano do outro lado. Isto porque um espanhol, Balboa, na América Central, por terra, atingiu, digamos, o outro extremo e olhou o mar, verificou a existência de um vasto oceano, o Mar do Sul, que eles chamavam o Mar do Sul, e, portanto, o Magalhães já tinha ideia de que haveria um oceano do outro lado e Magalhães estava perfeitamente obcecado que haveria uma passagem que ligaria o Atlântico ao Pacífico, que na altura ainda não se chamava Pacífico, portanto, ao outro lado, e que haveria ainda um caminho alternativo para chegar ao Oriente por Ocidente. A verdade é que Magalhães, depois de ter regressado das suas expedições e das suas aventuras pela Índia, Magalhães vem propor ao rei, pelos seus feitos, entretanto esteve em missões em África, etc., vem propor ao rei um aumento de salário, a que o rei Dom Manuel não atendeu, vem propor ao rei ir às Molucas, a que o rei Dom Manuel não atendeu, há aqui várias questões de desílias e intrigas também na própria corte, etc. A verdade é que Magalhães acabou por se incompatibilizar e ficou muito descontente, muito desagradado com o rei Fernão Magalhães, que tinha esta ambição de ir até ao Oriente, sobretudo às Molucas, um lugar onde estava um seu amigo Francisco Serrão, com o qual trocava correspondência e, portanto, sabia que as ilhas onde as maiores riquezas, que eram o cravinho, portanto, umas especiarias muito bem cotadas nos mercados, muito especiais, eram ali numa região chamada Molucas, um conjunto de ilhas chamadas Molucas, e que essas especiarias extraordinariamente ricas, onde o seu amigo Francisco Serrão acabou, por várias circunstâncias que poderemos depois aprofundar, ficar e casar com a filha de um sultão local. Este Francisco Serrão, a todo o tempo, entusiasmava Magalhães que ali é que se vivia bem, e ali é que se tinha capacidade de enriquecer e tudo isso. E, por outro lado, Fernão Magalhães, como digo, tinha esta ambição de descobrir algo até então não descoberto, que era a passagem e encontrar um caminho alternativo à Rota do Oriente. Evidentemente que este era um assunto que não interessava muito ao rei Dom Manuel, porque o rei Dom Manuel tinha todo este monopólio, portanto a coroa portuguesa tinha todo este monopólio das especiarias, toda esta rota perfeitamente estabelecida e consolidada, e Fernão Magalhães, que quer, naturalmente, também com a sua curiosidade e com o seu interesse de dar mais mundo, de tentar saber o que é que está para além daquilo que é conhecido. A verdade é que Fernão Magalhães tenta levar o seu projeto pela coroa portuguesa, a verdade é que não consegue, e Fernão Magalhães, com apoio também de vários cosmógrafos, de várias personalidades portuguesas e não só, mas sobretudo uma que eu acho que é muito importante referir, que é Rui Faleiro. Os irmãos Faleiro são importantes cosmógrafos, cartógrafos, importantes cientistas à época, provenientes aqui da Covilhã, da cidade do Covilhã, aqui no centro do país, e que, sobretudo, Rui Faleiro vai acompanhar Magalhães, vai ajudar Magalhães, sobretudo num trabalho extremamente importante do ponto de vista da orientação e da navegação, que era a medição da longitude, que é sabermos, através da latitude e da longitude, exatamente onde estamos em cada lugar por onde navegamos. E a verdade é que o Fernão Magalhães, descontente com o rei Dom Manuel, vai propor, digamos, os seus serviços a um outro senhor. E vai para o único sítio onde isto era possível. Só havia 2 lugares, à época, onde uma expedição desta natureza era possível concretizar-se. Era Lisboa ou era Sevilha, aqui, portanto, no nosso país vizinho, em Espanha. A cidade de Sevilha era, de facto, uma cidade, também ela que, digamos, com uma referência náutica e de expedição muito importante. Aliás, foi de lá que saiu Cristóvão Colombo para a América, portanto, nessa expedição que pretendia atingir a Índia. E a verdade é que
aí estava, digamos que a cidade de Sevilha também era uma cidade com uma competência, uma capacidade muito importante à época, eram os 2 pontos, digamos, aqui na Europa, principais em toda esta matéria expedicionária, e a verdade é que Magalhães desenvolve aqui uma estratégia que eu acho extraordinariamente notável e que demonstra a sua genialidade e a sua capacidade de planeamento. Se não vejamos, Magalhães sai para Sevilha descontente e não vai naturalmente sozinho, vai todo com um séquito, vai com a família, vai com os amigos, vai com um grupo de personalidades científicas e tudo mais, e vai para Sevilha e estamos a falar em outubro de 1516. Reparem bem, outubro de 1516. E, portanto, ele é um imigrante. Um imigrante que leva conhecimento, competência, uma ambição, um projeto, e vai para Sevilha e, reparem, ele vai tentar convencer a coroa de Castela e vai tentar convencer, portanto, não só os homens de negócio, mas também, sobretudo, o rei, a coroa de Espanha, que lhe financiem esta expedição. Isto é exatamente a mesma coisa que fazermos, portanto, uma analogia deste tipo. À época, Portugal e Espanha, digamos, eram adversários neste domínio do comércio, das especiarias e, sobretudo, deste domínio do conhecimento da exploração náutica. E portanto, das competências e das capacidades técnicas e científicas de navegar em mar alto e, portanto, das rotas marítimas capazes de desenvolver todo este negócio, digamos, em escala de especiarias e outros produtos e, portanto, também de conhecimento do mundo. Como sabemos, esta adversidade entre os 2 países, ou entre aspas, este conflito, que não era bem um conflito de natureza bélica, mas eram adversários entre si, a verdade é que levou-os, por exemplo, a que eles dividissem o mundo através de um tratado que fizeram, que foi o Tratado de Tordesilhas, e que coloca, portanto, isto é resultado da expedição do Colombo e da descoberta da América, e, portanto, veio a colocar aqui os termos em que os portugueses, a coroa portuguesa, é detentora de toda a rota e de todos os descobrimentos que querem acontecer para o Oriente, e, portanto, da componente oriental, e a coroa de Castela para o Ocidente, isto tendo como referências 370 léguas a partir de Cabo Verde, portanto, para o Ocidente. O que leva a que, por exemplo, o Brasil, a região do Brasil, fique sob o domínio da coroa portuguesa, e os descobrimentos ali na zona do Brasil fiquem sob o domínio da coroa portuguesa, digamos, dentro desta linha, dentro deste meridiano do Tratado de Tordesilhas. Bom, isto para dizer o quê? Que o Fernão Magalhães vai para Sevilha e vai tentar entusiasmar não só os comerciantes espanhóis, os homens do dinheiro, que são, no fundo, aqueles que vão financiar e ajudar a financiar a viagem, para além, naturalmente, da coroa, mas, por outro lado, entusiasmar a coroa espanhola da importância e da estratégica que isto poderia ter para eles. E vai, naturalmente, fundamentar isto alicerçado em quê? Dizendo que o abrigo do Tratado de Tordesilhas, o contrameridiano, ou seja, sempre a terra esférica, para lá, do outro lado, ficarão as Ilhas Molucas e com o abrigo do Tratado de Tordesilhas, as ilhas, com essas especiarias e com todas essas riquezas, ficavam do lado espanhol e não do lado português. E, portanto, com isto vai entusiasmar, e não só, porque Fernão Magalhães desenvolve toda uma estratégia em Sevilha em tempo recorde, inclusivamente casa com uma pessoa que o vai ajudar imenso, um português também, que é um alcalde em Sevilha, um homem muito importante, é português, também ele descontente com questões políticas com o rei Dom Manuel, e é ele que muito vai ajudar na interação e, portanto, em criar aqui laços de cooperação e de relação e de amizade com vários comerciantes, pessoas influentes, e com isto vai chegar junto ao rei Carlos I. Dar nota de uma coisa, este rei Carlos I, que vai ser o futuro Carlos V, o imperador Carlos V, este rei Carlos I não era castelhano,
não era espanhol. Este rei era, à luz de hoje, era belga, era flamingo. E, portanto, isto também é algo importante, porque temos um rei que, não sendo propriamente castelhano, é um homem, é um rapaz, é um jovem ainda, bastante aberto, e vai ser sensível a esta proposta de Magalhães. E Magalhães vai conseguir montar uma frota e vai conseguir estruturar e organizar uma expedição e ser aceito. E poderemos dizer que, e era isso que eu queria explicar, que em analogia nós poderíamos fazer esta analogia, esta comparação, que é, à época, era o mesmo que hoje dizermos que um comandante de um porta-aviões americano vai comandar uma frota russa, naval russa. Toda a gente se reiria e dizer que isso seria impossível, pois a verdade é que isso veio mesmo a acontecer. Ou seja, Fernão Magalhães, português, vai comandar uma expedição da Coroa de Castela. É claro que isto não vai ser do agrado dos fidalgos, da nobreza, de todos aqueles que também se propõem, que têm ambições de mandar expedições, etc., muito bem cotados junto da corte, e, portanto, isto vai criar muitas inimizades, vai criar muitas invejas e vai criar muitos problemas. A verdade é que, contra tudo e contra todos, numa lógica quase poderíamos dizer impossível, Magalhães vai avançar e vai pôr em prática esta expedição. Vai ter, como disse, imensos problemas, vai criar uma equipa com alguns dos melhores pilotos, e aqui temos pilotos, alguns deles portugueses, outros espanhóis e outros de outros países, e vai criar uma tripulação, imaginem, de aproximadamente 240 homens, e temos 240 homens cuja proveniência é de mais de 10 países. Imaginem as línguas e culturas que vão em 5 naus, 5 pequenas naus, e, digamos, a heterogeneidade cultural que vai a bordo de todas destas 5 naus. E a verdade é que Fernão Magalhães, que foi para Sevilha em 1517, em 1518, em março de 1518, vejam qual é o período de outubro a março, Fernão Magalhães já está a assinar com o rei Carlos I o contrato da expedição. E em setembro de 1519, Fernão Magalhães está, a partir de São Lucas de Barrameda, depois de ter saído 10 de agosto de Sevilha, descendo o rio Guadalquivir, está em São Lucas de Barrameda a arrancar para esta grande expedição. E esta expedição vai ser toda ela, de facto, uma grande aventura. Fernão Magalhães tem noção de que os espanhóis, sobretudo, têm líderes, têm capitães espanhóis que não gostam naturalmente dele, não gostam que sejam portugueses a liderar a expedição. Fernão Magalhães leva cerca de 34 portugueses com ele. E a verdade é que Fernão Magalhães desconfia que vai haver problemas muito sérios, nomeadamente vai haver uma revolta a bordo, no sentido de o matarem ou no sentido de o destituírem do comando. E isso virá naturalmente a acontecer posteriormente. Magalhães avança pelo Atlântico, portanto sai em setembro de 1519, a 20 de setembro, vai às Canárias, nas Canárias aí, digamos, produz as provisões de água, de frescos, etc. a bordo, e segue em direção ao Brasil e vai passar o Natal de 1519, precisamente em terras do Brasil, onde estabelece uma relação muito próxima com os nativos locais, uma interação muito, muito agradável que aconteceu. Há muitos marinhas já não queriam continuar a viagem encantados com as nativas lá do sítio. Sucede um facto muito curioso, e que é muito pouco referenciado. Há um piloto português, que mais tarde até virá a capitanear a expedição, João Carvalho, que já tinha estado em terras do Brasil com o Pedro Álvares Cabral, tinha tido uma relação com uma nativa e da qual nasceu um jovem, poderemos quase dizer que é o primeiro carioca, que se vai transformar também em expedicionário. Isto porquê? Porque o João Carvalho, quando chega com Fernão Magalhães ao Brasil, vai reencontrar, digamos, a sua nativa pela qual
se namorou, e do qual teve um filho, vai reconhecer, e portanto vai aceitar o filho como sendo filho legítimo dele, e pede ao Fernão Magalhães para que este jovem embarque, agora já passaram uns anos, já passaram cerca de 17 ou 18 anos, e portanto este jovem embarque a bordo da expedição e siga com eles viagem. E vai acontecer, podemos dizer, portanto, que é o primeiro lusodescendente, digamos, brasileiro, nesta relação, primeiro carioca a entrar numa expedição desta envergadura e desta natureza. E Fernão Magalhães segue viagem à procura, portanto, da passagem para o Pacífico. A verdade é que Fernão Magalhães pensa que a passagem estará muito próxima daquilo que é o Rio de la Plata, portanto, o rio que separa o Uruguai da Argentina. A verdade é que ele vai perceber que o Rio de la Plata não é passagem, porque à medida que penetra vai encontrar em água cada vez mais doce. Já aí tinha estado também um português, ao serviço também de Espanha, Juan de Solis, que acabou por morrer aí, portanto, e acabou por servir de churrasco para os canibais lá do sítio. Portanto, teve aí uma situação muito dramática, anos antes. Fernão Magalhães segue viagem. A verdade é que em situações cada vez mais difíceis, porque entretanto começa o inverno naquela região sul, no hemisfério sul, e Fernão Magalhães vê-se na necessidade de procurar um abrigo, e vai procurar o abrigo já numa latitude muito a sul, em Porto de São Julián. Aí, digamos que toda a tripulação, muito descontente por várias circunstâncias, nomeadamente uma por todas as privações, todas as dificuldades que a expedição tem. Esta expedição liderada por Cartagena. Cartagena é um representante do rei a bordo, portanto, uma figura extremamente importante à qual, digamos, toda a elite castelhana que vai a bordo, naturalmente, se associa. E Cartagena, aliás, isto convoca que a expedição quase que é bicéfala, porque este Cartagena representa o rei a bordo e está constantemente contra, naturalmente, o Magalhães e a tentar retirar a liderança da expedição ao Magalhães. A verdade é que o Magalhães vai ter aí um problema muito sério na Baía de São Julián, porque há uma revolta a bordo que Magalhães consegue controlar, e Magalhães vai se ver na necessidade de promover um castigo muito sério aos cabecilhas da tripulação. Manda matar um capitão espanhol que é o Quesada, acaba por abandonar, porque não pode mandar matar, porque ele é o representante do rei a bordo, não pode mandar matar, abandona Cartagena, portanto, na Baía de São Julián, e aí o Fernão Magalhães, como disse, passou o inverno à procura de melhores condições para continuar a navegar, mandou a nau Santiago numa atitude exploratória, a nau Santiago essa que acaba por naufragar na Baía de Santa Cruz, ou seja, um pouco mais a sul. Há aqui uma coisa que acaba por ser notável, é que neste naufrágio da Santiago, toda a sua tripulação se acaba por salvar, não morreu ninguém, e acabam com temperaturas, reparem, eles estão a cerca de 150 km aproximadamente do local onde Magalhães está, e a verdade é que esta tripulação vai fazer uma travessia de cerca de 150 km por terras inóspitas, muito numa travessia extraordinariamente difícil, com temperaturas de menos 10, menos 15 graus, imaginem hoje o que é com a tecnologia que temos e com os agasalhos que temos, a dificuldade de superar estas temperaturas. A verdade é que esta tripulação acabou de fazer esta travessia, e Fernão Magalhães aguardou por eles, e Fernão Magalhães tudo fez para os salvar, e a verdade é que toda esta tripulação se salvou. Agora, com menos uma nau, Fernão Magalhães continua em direção a sul, à procura da passagem. Já muito poucos acreditam, portanto, na possibilidade de existir esta passagem. A verdade é que Fernão Magalhães, em 21 de outubro de 1520, Magalhães encontra uma passagem, aquilo que vai ter futuramente o seu nome, que é o Estreito de Magalhães. E Magalhães vai atravessar este estreito e vai conseguir chegar ao Pacífico, sendo que aqui há um episódio muito importante, que é o abandono, ou seja, a nau Santo António abandonou a expedição, desertou e regressou à Espanha.
Isto vai ser muito importante, porquê? Porque a nau Santo António é a nau que leva o aprovisionamento, é a nau que leva os mantimentos, é a nau que leva, digamos, as condições de alimento, de água e tudo, de sobrevivência da expedição. A verdade é que abandonam, regressam a Espanha, e Fernão Magalhães vai chegar ao Pacífico e vai atravessar o Pacífico numa atitude extraordinária de coragem e, por outro lado, também uma, digamos, uma intuição e uma competência náutica extraordinária que lhe permitiu seguir corretamente os ventos no sentido de atravessar o Pacífico. Como sabem, este mar apresentou-se muito calmo, se bem que a travessia do Estreito foi e é sempre extraordinariamente difícil. A travessia do Pacífico em Serra Polar extraordinariamente difícil, precisamente porque há uma calmaria muito grande e eles com dificuldades de alimentos, com dificuldades de água. Magalhães tinha a ideia de poder atravessar este oceano em 3 semanas e vai demorar 3 meses até chegar às Filipinas. Antes passa por Guam, portanto a Ilha dos Ladrões, na altura foi designada por Ilha dos Ladrões, chega às Filipinas e nas Filipinas, ao contrário do que muitas vezes se diz, Magalhães é muito bem recebido. Anda de ilha em ilha a tentar procurar qual é o chefe tribal, digamos, mais importante, e vai encontrar um importante chefe tribal, o Mabon, estabelece com ele, portanto, uma relação de confiança, de cooperação, este Mabon vir a ser ali, digamos, prestava vassalagem à Espanha e, portanto, à coroa de Castela, e ser ali a referência dos interesses de Espanha, portanto, ali em todo aquele território. E é aqui isto vai ser muito importante, porquê? Porque o rei Mabon converte-se ao catolicismo. Converte-se ao catolicismo e Fernão Magalhães manda naturalmente batizar o rei, a rainha, toda a sua comunidade tribal, etc. E oferece à rainha de Cebu, estamos num local chamado Cebu, hoje uma importante cidade filipina, e aqui oferece à rainha uma imagem do menino Jesus. Vou-vos mostrar uma réplica, provavelmente conseguirão ver, uma pequenina réplica daquilo que é o Santo Ninho de Cebu. Ora bem, esta imagem, claro, isto é uma pequenina réplica, esta imagem tem uma veneração extraordinária nas Filipinas. Ela é muito parecida com a imagem do menino Jesus de Praga, e então acontece, reza a lenda, que o Fernão Magalhães, por altura do batismo da rainha de Cebu, oferece, portanto, a imagem do Santo Ninho, do menino Jesus, e a rainha fica tão encantada com esta imagem que faz uma dança com o menino. Ora bem, a esta imagem, ao longo dos séculos, já são-lhe atribuídos imensos milagres, e a verdade é que a imagem do Santo Ninho de Cebu tem uma veneração extraordinária nas Filipinas, e podemos dizer que o catolicismo, digamos, o primeiro professor do catolicismo nas Filipinas, e que é o único país católico em toda aquela região, se deve a Fernão Magalhães. A verdade é que existe todos os anos uma festa, precisamente na cidade de Cebu, que convoca 4 milhões de pessoas, imaginem, dedicada precisamente ao Santo Ninho e dedicada, no fundo, também a Magalhães. E então há todo um ritual ao longo das ruas desta dança que a rainha fez, com coreografias extraordinárias, e, portanto, toda esta tradição, todo este simbolismo também associado a esta primeira circunnavegação está muito referenciado na cidade de Cebu, e o símbolo da cidade de Cebu é precisamente a Cruz de Magalhães. É um monumento em que tem uma cruz, onde se diz que no interior desta cruz estão restos da cruz originária, com a qual Fernão Magalhães mandou celebrar a primeira missa. E, portanto, temos aqui um referencial de natureza religiosa muito enraizado na comunidade filipina, que advém desta viagem circunnavegação. Fernão Magalhães acaba por vir a morrer precisamente aqui nas Filipinas, na ilha de Mactan, uma ilha precisamente ao lado da ilha de Cebu, e em condições algo complexas e muito pouco esclarecidas. O Fernão Magalhães, o rei Mabon, portanto, converte-se no aliado de Fernão Magalhães e da coroa de Espanha,
A verdade é que o rei Mabon diz que por ele tudo bem, mas tem ali um cacique local, um chefe tribal ali ao lado, com o qual não tem uma boa relação e, portanto, andam sempre ali em quesílias, e o Fernão Magalhães acaba por assumir a atitude de o ajudar e, portanto, ir colocar a situação, ou melhor, ir junto desse cacique local chamado Lapu-Lapu e, no fundo, obrigar o Lapu-Lapu também ele a converter-se e a prestar vassalagem não só a Castela, mas também ao Mabon. A verdade é que o Magalhães vai a Mactan. Aquilo é um local extremamente difícil para que as embarcações se aproximem da costa, ficam bastante ao largo. Ele acaba por vir a falecer numa escaramuça, como disse, muito pouco esclarecida, porque há várias interpretações e há uma de um historiador espanhol que acaba por dizer que Fernão Magalhães morre a tentar ajudar um filho ilegítimo que levaria a bordo, Gonçalo Rebelo. Não sei, é uma tese, mas a verdade é que é algo surpreendente por isto, porque Magalhães desembarca com 49 homens e na prática só morrem 8. Ou seja, Magalhães muito rapidamente se apercebe, porque com a sua experiência militar, se apercebe que não tem condição de enfrentar os nativos, e a verdade é que manda retirar, e é precisamente na retirada que Fernão Magalhães vem a falecer, que seria, teoricamente, a pessoa que deveria estar mais protegida. Bom, a partir daí, há muita gente que pensa que quem vai liderar esta expedição é a Sebastião de Elcano. Não é verdade. A expedição, dada a morte de Magalhães, a expedição depois vai ser comandada por João Serrão e vai ser comandada por Duarte Barbosa. Como sabem, já só sobram 3 naus, uma delas a queimada destruída, porque não há condição de continuar a expedição. Passam a ser 2 naus, e estas 2 naus são as seguintes: é a nau Trinidade, que é a nau que está a comandar a expedição, e é a nau Vitória. Duarte Barbosa, entretanto, morre. O João Serrão acaba por ser substituído aqui depois, nesta expedição, por João Carvalho e por Gonçalo Espinosa. A nau Trinidade tem a liderança de Gonçalo Espinosa, a nau Vitória, João Carvalho, e a nau vai continuar em direção às Molucas e vai chegar, as 2 naus vão chegar às Molucas. E aqui há um episódio muito importante, e é aquele que de alguma maneira vai permitir que aconteça a viagem de circunnavegação, porque ela não era para ser viagem de circunnavegação, era para chegar às Molucas, para estabelecer aí as relações comerciais que se tinham que estabelecer, criar, portanto, uma nova rota, e a morte de Magalhães, por um lado, e uma nova, uma nova circunstância que vai aqui suceder, é que vão permitir que aconteça a circunnavegação. E foi exatamente o quê? As naus são carregadas de especiarias, e quando são carregadas e prontas a iniciar viagem, a nau Trinidade começa a meter água. A nau Trinidade começa a meter água, digamos aqui, das 2 naus, a maior, de maior capacidade, e Gonçalo Espinosa, que é neste momento o líder da expedição. Entretanto, João Carvalho foi destituído e quem está agora a comandar é um piloto da nau Vitória, que é Sebastião de Elcano, mas quem está a comandar a expedição é Gonçalo Espinosa. Gonçalo Espinosa manda descarregar a nau Trinidade, manda verificar a necessidade de reparação, portanto, da nau, e verifica que vai demorar muito tempo. Verifica que vai demorar muito tempo, e então o que é que se propõe? Propõe a Sebastião de Elcano que inicie a viagem enquanto a nau Trinidade vai entrar em reparação. A nau Trinidade é reparada e, entretanto, Sebastião de Elcano arranca em viagem, e agora a pergunta que se coloca é o seguinte: e então porquê que Sebastião de Elcano veio pela rota do Índico e não vem pela rota do Pacífico? Bom, aqui várias questões se põem, e isto é uma questão muito para os estudiosos. Há quem diga que é porque levava tripulantes e porque a grande parte da tripulação que levava a bordo conhecia perfeitamente
já a rota dos portugueses, porque ele não poderia vir ao abrigo do Tratado de Tordesilhas, ele não poderia regressar pela rota do Índico, pela rota dos portugueses, e assim não fez a Trinidade. A Trinidade, quando é reparada, com Gonçalo Espinosa no comando, a nau Trinidade tenta regressar encostado à costa, digamos, da América do Sul. Acontece que por vários problemas, sobretudo várias tempestades, levam a que esta expedição da nau Trinidade, portanto a nau Trinidade regresse a Ternate e Tidor, às Molucas, e aí depois venha a ser aprisionada pelos portugueses. Sebastião de Elcano, agora ao comando da nau Vitória, resolve, porque naturalmente tem uma nau carregada de riqueza, conhecem que a forma mais segura e mais direta de regressar à Espanha é pela rota dos portugueses, e aí, digamos, de uma viagem, de uma única assentada, sem escala, ele faz uma viagem até Cabo Verde, algo que é extremamente notável, portanto, atravessando o Índico, entrando no Atlântico e chegando a Cabo Verde já completamente esfogueados, sem géneros, e consegue chegar a Cabo Verde. Em Cabo Verde tentam fazer-se passar, porque se fossem dizer que era a nau, ou melhor, que era a expedição, foi às Molucas, eram imediatamente aprisionados pelos portugueses, tentaram aí tentar dizer que tinham apanhado uma tempestade e que vinham das Antilhas, ou seja, era uma nau espanhola que vinha da América Central. A verdade é que os portugueses não foram no engodo e deram ordem imediatamente de aprisionamento da nau, a qual Sebastião de Elcano teve que fugir, deixando 13 tripulantes para trás, e portanto Sebastião de Elcano consegue regressar a São Lucas de Barrameda com 18 tripulantes a bordo. No contexto destes 18 tripulantes a bordo, traz que é um sobrevivente também de viagem, portanto são 18 sobreviventes, mas atenção, não são os sobreviventes de toda a expedição. Isto porquê? Porque houve aqueles que desertaram na nau Santo António e que regressaram à Espanha. Depois houve os da nau Trinidade que foram aprisionados pelos portugueses, entre os quais Gonçalo Espinosa, o comandante da expedição, que chegaram 2-3 anos depois a Lisboa. E, naturalmente, estes 18 sobreviventes, sim, foram os primeiros a circunnavegar o planeta. Destes 18, há a quem se lhe dá um destaque muito especial. Porquê? Porque é o cronista que vai a bordo. É alguém que sobrevive à viagem, é alguém que sobrevive a toda esta aventura, e é alguém que vai descrever a viagem numa perspectiva antropológica, sociológica, inclusivamente escrevendo e referenciando os usos, os costumes e até alguns dos ecossistemas, quer marinhos, quer ambientais, quer patrimoniais naturais, ao longo de toda esta expedição. É de facto uma descrição notável. Este escritor, no fundo, que vai a bordo, este cronista que vai a bordo, chamou-se António Pigafetta, natural de Vicença, hoje Itália, e é graças a ele que se conhece quase que em detalhe toda esta expedição. É um facto que o António Pigafetta, não é só ele, que através dele que a gente conhece os relatos da viagem, mas é sobretudo a ele por uma razão, porque o António Pigafetta oferece ao rei de Espanha, agora Carlos V, o imperador Carlos V, o diário da viagem, o original. A verdade é que não se sabe esse original perdeu-se. E há quem diga que poderá estar no Vaticano, etc. Há várias teses sobre isso. Há quem diga que foi destruído porque o seu conteúdo era sempre de traições e mais traições a Magalhães, e portanto não era muito correto. Portanto, a divulgação deste punha em causa muitos dos protagonistas, sobretudo espanhóis, no contexto desta viagem. A verdade é que António Pigafetta, depois de memória, vai escrever uma nova edição, digamos assim, e vai fazer a sua publicação. E hoje são conhecidas 3 publicações, para a data de hoje, 3 originais, de António
Pigafetta. E por isso conhecemos com algum detalhe esta viagem. De maneira que esta viagem vem a criar uma revolução conceptual na visão do mundo, porque dá novos mundos ao mundo, e esta expedição que se vai converter na primeira circunnavegação ao planeta, aquilo que a NASA considera a primeira órbita ao planeta oceano, vem sobretudo a demonstrar uma coisa. É a primeira visão global integral do mundo. E vem demonstrar uma coisa extraordinariamente importante, algo extraordinariamente importante. É que, de facto, o planeta Terra é um mundo de diversidade humana e natural, é um mundo, sobretudo, oceano, ou seja, há muito mais água que terra. O nome ao planeta vem demonstrar que o nome ao planeta está mal dado, não devia ser planeta Terra, mas devia ser planeta oceano. Vem demonstrar precisamente a intercomunicabilidade entre os oceanos e, portanto, é com esta viagem que se vem a demonstrar que este planeta, esta Terra, este planeta é a casa da humanidade. E portanto, todos nós, é nela que todos nós vivemos, e é neste contexto e nesta condição que isto vai promover uma revolução, porque se vai a conhecer pela primeira vez o mundo vai se conhecer pela primeira vez através desta expedição. Por outro lado, isto convoca-nos aqui, convoca-nos a imensas coisas, convoca-nos no contexto das celebrações, portanto, a valorizar de que maneira é que esta viagem aconteceu. E ela não acontece por acaso. Ela acontece porque se valorizou o conhecimento, porque se valorizou a ciência, a inovação, a tecnologia, a curiosidade científica. Isso é que levou a que a viagem tivesse sido possível. Porque desenvolveu essa capacidade e essa competência para poder praticar, senão não seria possível. Por outro lado, ela vem, esta celebração vem a permitir homenagear todos aqueles, que não é só Magalhães, nem é só Elcano, nem é só Pigafetta, é, como digo, todo o legado de todos aqueles que foram construindo o conhecimento necessário para que isto se pudesse concretizar. Terceiro, isto é um marco na história da humanidade que vai permitir que se perceba que aquilo que nos separava, que era o mar separava os continentes, o mar separava, portanto, os povos, as respectivas culturas. É a partir desta expedição que este mesmo mar vai ser o elo de ligação entre todos estes povos e estas culturas. É a partir daqui que se vai à escala global de estabelecer, digamos, as correntes, que sejam as correntes económicas, portanto, as correntes comerciais, as correntes económicas, as correntes culturais, ao ponto de gerar este mundo que hoje conhecemos. Isto convoca-nos hoje a olharmos para este marco na história e a refletirmos sobre ele. É por isso que as celebrações devem servir para alguma coisa, não só para, digamos, recordar, aprofundar o conhecimento, mas sobretudo para refletirmos sobre 500 anos depois, se Magalhães e Elcano nos demonstram, digamos, este mundo, esta diversidade natural, global, à altura, se nos demonstram a intercomunicabilidade entre os oceanos, a pergunta que se coloca é, e como está, e portanto como casa da humanidade, e como está esta casa da humanidade 500 anos depois? Como é que está o nosso oceano 500 anos depois? Estes são os aspectos que são determinantes para que estas celebrações possam fazer sentido, que é reforçarmos, criarmos os laços de cooperação, de relação, de olharmos para o nosso mundo e de coletivamente fazermos algo para que este mundo se possa manter por mais 500, por mais 1000, porque a verdade é que esta casa da humanidade mostrada por Magalhães não temos outra. É única. Este planeta é único. É a casa de todos nós. Se é a casa de todos nós, devíamos saber cuidar dela. E devíamos ter cuidado. E, além do mais, se todos nela vivemos, era muito bom que todos nós nos dessemos bem nela. E é por isso que, no contexto destas comemorações, há necessidade de nos reencontrarmos. Há necessidade de conectarmos aquilo que ainda não está conectado, de descobrirmos, desenvolvermos aquilo que ainda não está e nos projetarmos
com inspiração em Magalhães, naquilo que foi Magalhães e todos aqueles que participaram nesta expedição, nos podermos projetar no presente e no futuro. E, sobretudo, dou-vos um breve exemplo. Magalhães passou na terra, no Estreito de Magalhães, na Terra do Fogo, na Patagónia. A pergunta que se faz é: o que é que conhecemos nós sobre a cultura fueguina? Nada. No entanto, eles celebram lá Magalhães e celebram lá a circunnavegação. E estamos numa região, se olharmos para a região sul do Chile, junto ao Estreito de Magalhães, estamos numa região que leva o nome dele. Chama-se Estreito de Magalhães, região de Magalhães e Antártida, e tudo tem o nome Magalhães. É o Pinguim Magalhães, é a Escola Magalhães, é a Universidade de Magalhães, é a Televisão Magalhães, é o Jornal Magalhães, é a Rádio Magalhães, tudo é Magalhães. Magalhães. A pergunta é esta: o que é que conhecemos deles? É bom que estas celebrações permitam esta conectividade e nos permitam, a todos nós, celebrarmos em conjunto, aprendermos em conjunto, refletirmos em conjunto e em conjunto construirmos um mundo melhor. É por isso que aqui estamos e por isso louvo o trabalho todo este espírito em que a Escola de Bom Barral está envolvida e, sobretudo, ao homenagearmos Magalhães, estamos a homenagear o vosso patrono, Fernando Poo. Fernando Poo foi um antecessor de Magalhães. Digamos, também o pioneirismo dele, é a expedição de Fernando Poo, etc., que nos vai dar também conhecimentos importantes que serviram também para a viagem, para a expedição de Magalhães e com o conhecimento de todos aqueles que antecederam Fernão Magalhães e que naturalmente permitiram esta expedição náutica extraordinária, que foi um marco universal, e por isso nos convoca a todos a celebrarmos, a aprendermos, porque isto é importante, é que a gente aprenda com a história e se projete, e que sobretudo hoje, com todos estes projetos e com todas estas dinâmicas que estão a ser celebradas por todo o mundo, não só estão a ser celebradas por Portugal, por Espanha, mas estão pela Argentina, pelo Uruguai. Ainda há pouco tempo estive na Argentina e no Uruguai, com as universidades, com as escolas, com as empresas, com, digamos, organismos, os próprios governos e tudo isso, envolvidos nas comemorações. E por isso estamos, no fundo, a dar mais mundo, aos nossos jovens, a dar mais mundo às nossas empresas e a criar novos futuros e novos mundos para os novos Magalhães, alguns deles que nos estão a ouvir. Espero que os nossos jovens desenvolvam as suas competências, o seu conhecimento e também venham inspirados em Magalhães a impulsionar projetos que venham a ser socialmente úteis para todos nós. E mais uma vez, muito obrigado e as maiores felicidades, e agora estaremos disponíveis para as questões que venham aí, porque isso é que nos enriquece. Nós é que agradecemos, Sr. Doutor, esta fantástica apresentação sobre Fernão Magalhães. Realmente foi maravilhoso. Ela poder-se-á tornar mais... Sabe que esta é a minha primeira experiência no contexto desta natureza e é sempre difícil a gente não ter o público, ou melhor, não ter as pessoas à nossa frente e, sobretudo, podermos dispor de alguns recursos para melhor ilustrar, portanto, digamos, a condução da exposição. Mas tudo bem, mas estamos aqui precisamente para ajudar e para interagir, e novas oportunidades seguramente haverá. Ora bem, então eu vou parar a gravação para podermos dar a palavra aos alunos